Bom dia, pessoal. Tudo bem? Joia? Nós vamos começar mais uma aula, tá? Falando a respeito aí da eletrodinâmica. Vamos fazer uma introdução à eletrodinâmica, né? A gente estava falando a respeito aí da eletrostática, né? Eletrostática são cargas em repouso, né? E na eletrodinâmica nós vamos falar a respeito de cargas em movimento, tá certo? Então, primeiro vamos conhecer um pouquinho aí, né, um componente muito importante que é o gerador elétrico, tá, gente? O que é um gerador elétrico, né? Gerador elétrico é um dispositivo que converte uma forma de energia, tá, gente? Qualquer tipo de energia, tá? Pode ser energia mecânica, química, solar, nuclear, enfim, né? Em energia elétrica. Então vamos dizer, ele vai pegar aí um tipo de energia e fazer essa transformação, né, em energia elétrica, tal. Aqui nós temos aqui, ó, um gerador, tá ok? Aqui nós temos aqui um outro gerador menorzinho, tá? Esses geradores aqui são dispositivos aí que tem, ó, um polo positivo e um polo negativo, tá? Vou mostrar para vocês, olha lá, o polo positivo aqui, né, ó, e o polo negativo no outro extremo, tá certo? Aqui nós temos aqui também um outro polo positivo, menorzinho, polo negativo, tá? Aqui também, tá, gente, é um tipo de gerador também utilizado aí em pequenos aparelhos elétricos, né? Tá certo? E aqui, gente, ó, nós temos a representação desses geradores. O gerador a gente pode representar assim, ó, indicando aqui sempre o lado maior, o polo positivo, tá? O lado menor, o polo negativo. Aqui também, ó, tá? Ele pode ser representado dessa maneira, tá? Tendo uma barrinha grande e uma pequena, ou tendo duas barrinhas grandes, duas pequenas, tá? É o símbolo de gerador aí, tá bom? Pessoal, então, ó, para a gente ter um circuito elétrico, o que a gente necessita? A gente necessita um componente que produza energia elétrica, no caso aí o meu gerador, algum componente que, vamos dizer, utilize essa energia elétrica, tá certo? E um circuito fechado. Um circuito fechado. Para que esse circuito fechado, pessoal, né? Para nós termos a circulação aí dos elétrons, tá, gente? Aqui o gerador, ele vai ter aí uma produção de elétrons, ó. Os elétrons, eles vão seguir esse caminho aqui, ó, tá? Eles vão passar, gente, para quem não sabe, tá, ó, uma vez caiu no Enem, aonde que são os contatos de uma lâmpada, né, ó? A parte de baixo dela é um contato e a rosca dela, pessoal, é o outro contato, tá? Ó. Então ela entra aqui, ó, pela parte de baixo, né? E ela vai sair aqui, ó, tá? Essa parte de baixo ela é ligada com um desses caminhos aqui. Vai passar lá pelo filamento, vai voltar, tá ligado na rosca aqui o outro caminho, tá certo? Então, ó, os elétrons vão ter esse caminho aqui, ó. Ok? Tá? Então, ó, essa movimentação de elétrons aí vai dar para a gente aí o que a gente chama aí de corrente elétrica, tá? Corrente de elétrons, tá bom? Pessoal, só que apesar de vocês agora já terem uma ideia, né, de que os elétrons saem do polo negativo, né, ó, tá claro isso daí, né, gente? Porque elétrons é uma carga negativa, né? Apesar dele ter esse caminho aqui, ó, que eu estou desenhando novamente, nós temos o que nós chamamos aí, ó, de o sentido convencional da corrente elétrica. Qual que é o sentido convencional da corrente elétrica? A gente indica saindo do polo positivo, tá? Então, ó, por mais que vocês saibam que os elétrons saem do polo negativo e vai para o polo positivo, tá, gente? A
corrente elétrica, nós vamos adotar daqui para frente, tá? Ó, saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. É um sentido adotado que nós chamamos. É o que nós chamamos aí de sentido convencional. Ok? Tá, ó. Então nós sabemos aí que o sentido real, né, é esse sentido aqui, ó, saindo do negativo e passando para o positivo. Só que a gente adota o sentido da corrente elétrica, tá, ó, saindo do positivo e indo para o negativo. Tudo bem? Pessoal, continuando aí. Definição matemática de corrente elétrica, tá, ó. Vamos dizer que nós temos aí um fio condutor. Esse fio condutor, gente, ele tem aqui, ó, alguns elétrons. Vamos dizer que devido a uma diferença de potencial, vamos considerar aqui que aqui é um polo positivo, aqui é um polo negativo, por exemplo. Vamos considerar que os elétrons estão se movimentando, ok? Nesse sentido. Os elétrons, tá, gente? Nós falamos aí que ele tem uma carga elétrica, tá, gente? A carga elétrica, ela é medida em coulombs, né? Então, ó, a movimentação dos elétrons dentro do fio vai dar para a gente aí uma quantidade de carga elétrica, certo? A carga elétrica, pessoal, né? Conforme ela vai passando pelo fio, nós vamos ter aí o que a gente chama aí de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica, gente? Corrente elétrica ela vai ser definida pela quantidade de carga que vai passar e quanto tempo que ela vai gastar. Tá certo? Mas como que eu determino o valor dessa carga? Carga seria o número de elétrons vezes a carga de cada elétron, tá? Então, ó, essa letrinha Q eu vou chamar de carga elétrica. A carga elétrica ela é medida em coulombs, tá certo? Deixa eu pôr mais para cá para vocês verem aí, tá? A carga elétrica ela é medida em coulombs, ok? O N, pessoal, é o número de elétrons. E o E, gente, o E é a carga que a gente chama, é a carga elementar. O que é a carga elementar? A carga elementar seria a carga de um elétron só. Então, ó, essa carga ela tem um valor aí, ó, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Isso daqui serve tanto para elétrons quanto para prótons, tá? No caso dos elétrons, carga negativa, no caso dos prótons, carga positiva, tá certo? Então, ó, esse daí é o valor da nossa carga elementar. Pessoal, então o que seria a corrente elétrica, tal? A corrente elétrica, a definição de corrente elétrica, ó, seria a quantidade de carga dividido pelo tempo. Ó. Quanto tempo demorou para... em quantos segundos, qual a carga elétrica que atravessou, certo? Então, ó, lembrando que esse Q eu posso substituir por N vezes E. Tá? Então, você pode... o Q é N vezes Z, né? Está aqui. Então, você pode colocar no lugar do Q, você pode colocar o N vezes Z, ó, e dividido pelo tempo. Pessoal, unidade de corrente elétrica é o ampere,
Então, ó, corrente elétrica, ela é medida em amperes. A unidade é o A maiúsculo, tá, gente? É o ampere, tá? Tem essa crase meio esquisitinha aí, tá, gente? Mas é devido ao nome do ampere, tá bom? O tempo, né, o ΔT, a gente já está acostumado, é o tempo, o intervalo de tempo, né, medido em segundos, tá? E o Q, como eu já mostrei para vocês, é a carga elétrica, né, ó. Carga elétrica ela é medida em coulombs, tá? Ó, letra C maiúscula, tá? Coulomb, ok? Então, se a gente pensar aí, voltar aí a ideia, ó, corrente não é carga dividido pelo tempo, ó. Carga não é coulomb. Corrente, o tempo não é em segundos. Então, eu poderia falar que 1 coulomb por segundo é a mesma coisa que 1 ampere. Tá, ó. Então, nós temos essa transformação aí de unidades aí, tá bom? Importante a gente saber analisar isso daí também, ok? Pessoal, trabalhar aí com um exemplo aí para vocês, né? Vamos supor esse exemplo aqui, ó. Nós temos aí um gráfico, tá? Nesse gráfico aqui, ó, é um gráfico de corrente dividido pelo tempo. Olha lá, corrente vezes o tempo, aliás, desculpem. E aí ele quer saber, ó, qual o valor da carga em 8 segundos. Prestem atenção, tá, gente? Porque tem exercício aí que ele dá um gráfico até 8 e pergunta qual a carga até 6, tá? Então, ó, presta atenção, tá? Então, aqui no caso, eu estou fazendo uma pergunta para vocês em 8 segundos. Pessoal, se eu isolar aqui na minha fórmula, ó, vamos isolar o Q aqui, ó. O que vai ficar? Q é corrente vezes o tempo, ó. Então, ó, esse gráfico não é corrente vezes o tempo? Olha lá. Corrente vezes o tempo. Então, ou seja, se eu fizer o cálculo de área dessa região, eu vou ter aí a carga elétrica, tá? Então, ó, só fazer aí o cálculo de área. Então, essa área, né, ó, vou colorir ela aqui, ó, tá? Toda essa área inteira, né? Se eu calcular ela, eu vou ter aí o valor da carga. Então, ó, base maior mais a base menor. Então, cuidado que a base menor aqui, ó, é de 2 até 6, ó, então vale 4. A altura, 10 dividido por 2. Ó. Então, aqui vai dar 12 vezes 5. 10 dividido por 2 vai dar 5. Ó. Então, vou ter aí uma carga de 60 coulombs aí, ó, passando aí nesses 8 segundos aí. Tá ok? Aí, pessoal, né? Qual é o valor da corrente média? Corrente, pessoal, não é carga dividido pelo tempo. Então, essa carga de 60 coulombs passou em 8 segundos. Então, é só dividir 60 dividido por 8. Isso daqui vai dar 7 amperes e meio em média, tá, gente? Quer dizer o quê? Que se fosse uma corrente contínua, ela seria de 7,5 aí, daria esse mesmo efeito aí. Ok, gente? Exercício bem tranquilo, tá? Da gente analisar aí. Pessoal, tipos de corrente. Nós temos, ó, corrente contínua. Corrente contínua, tá, gente? Como eu mostrei para vocês, ó, a corrente desses geradores, dessas baterias de pilhas, são correntes contínuas, tá? Nós temos aí a corrente contínua pulsante. Corrente contínua pulsante, tá, gente? Ela dá um pulso, vai lá em cima, volta aqui embaixo, dá mais um pulso, mais um pulso. Então, o gráfico seria igual a esse. E aqui, tá, gente?
nós temos aí a corrente alternada, tá, gente? O que seria aí a corrente alternada? Ela, ora está em um sentido, ora está em outro. Corrente alternada, gente, ela é muito importante porque é o tipo de corrente elétrica que nós temos em nossa residência, tá? Apesar de vários equipamentos que nós temos utilizarem corrente contínua, mas para eles utilizar essa corrente contínua, nós dizemos que nós temos que utilizar aí os retificadores. Ou seja, tá, gente, eles vão transformar aquela corrente alternada em corrente contínua, né? Tem muita gente que chama uma fonte, né? É um equipamento que você liga antes do seu aparelho elétrico, né? E ele transforma corrente alternada em corrente contínua, tá certo? Isso daí nós chamamos de retificador, ok? Tem vários componentes elétricos aí da nossa casa, tá, gente? Que utiliza corrente contínua, então precisa de um retificador aí para transformar aí essa energia, beleza? Pessoal, e lembrando, tá, gente? Uma corrente alternada, a corrente ela vai em vários sentidos, tá? Ela vai e volta, tá? Corrente contínua é um sentido só. Na alternada ela vai alterando aí várias vezes aí, por isso que chama aí corrente alternada, tá? Depois um pouquinho mais para frente eu vou dar mais detalhes para vocês em outra aula aí, tá bom? Pessoal, aqui o princípio da continuidade da corrente elétrica, tá? Ó. Gente, ó, se você tem um fio bem grosso aí, ó, tá? E de repente esse fio aí afina, a corrente elétrica que tinha aqui, ó, ela não diminui, tá, gente? Então, ó, vamos dizer que aqui ó, tá passando uma corrente que eu chamo de I1, tá? Quando ele chega nessa parte mais estreita, eu vou ter uma corrente I2, tá? Pessoal, a corrente elétrica ela não diminui, tá? Então a corrente I1 ela vai ser igual à corrente I2. Nós falamos aí que tem uma continuidade aí da corrente elétrica, tá? Por isso que você não pode, de repente, assim, você tem um fio necessário, de repente você coloca um fio mais fino, nesse fio mais fino aqui vai passar a mesma quantidade de corrente, pode gerar um aquecimento, tá, gente? E esse aquecimento pode ser perigoso, pode causar aí um curto-circuito, enfim, tá bom? E se aqui eu tenho uma corrente I aqui, ó? Chegou nesse ponto, uma parte vai para cá, outra parte vai vir para cá, ó, o I2, certo? Mesma coisa, tá, gente? Princípio da continuidade da corrente elétrica. Ó. Então, essa corrente aqui que estava vindo, ó, ela vai se dividir em duas, de modo que, se eu somar essas duas correntes aqui, ó, eu vou ter essa corrente I aqui. Tá? Então, vamos dizer, se tinha 10 amperes aqui, ó, veio 5 para cá, 5 para lá, tá? 5 mais 5, 10. Então, ó, é o princípio da continuidade aí da corrente elétrica. Isso daí é válido aí, tá bom? Continuando, pessoal, ó. Bipolo elétrico. Vocês vão ouvir falar muito em exercício a respeito de bipolo elétrico, tal. O que é um bipolo elétrico? É um componente aí que tem dois terminais, ó. Ele tem um terminal de um lado, tem outro terminalzinho do outro lado aqui, ó. Certo? Então, ó, corrente elétrica ela entra por um lado, atravessa esse componente e vai sair do outro lado, tá? Quais são exemplos aí de bipolo elétrico? Resistor, tá? Um receptor, um gerador, enfim, tá? Qualquer componente aí que tem aí ó, duas perninhas aí, né? Ó, que a gente vai chamar de terminal, nós vamos chamar aí de um bipolo elétrico, tá? Bipolo por quê? Porque tem dois polos, tem dois lados aí. Um lado entra corrente elétrica, do outro lado vai sair essa corrente elétrica aí, ok? Pessoal, aí como é que eu vou determinar a potência elétrica aí, ó, em um bipolo elétrico? Vamos supor que nós temos aqui, ó, esse bipolo elétrico,
Nós temos aqui ó, o sentido da carga elétrica, nós temos aqui o sentido da corrente elétrica, e aqui está entrando U. O U, pessoal, vocês já viram, é uma DDP, né? O U, para a gente, é medida em volts, né? Então vamos dizer que você tem aqui uma diferença de potencial de 20 volts, e essa diferença de potencial vai fazer uma corrente elétrica circular aí por esse bipolo, tá? Vamos lembrar um pouquinho aí de eletroestática? Lembra que eu falava para vocês, né, a respeito aí do trabalho? Deixa eu fazer com uma outra caneta aqui, ó. Lembra que eu falava para vocês a respeito do trabalho, né? Ó. Trabalho, o que seria? Carga elétrica vezes potencial de A menos o potencial de B, ok? Esse potencial de A menos o potencial de B, eu vou chamar aí de DDP, ok? Então seria aí a DDP entre dois pontos A e B, tá? Pessoal, vocês já viram lá na mecânica, né, gente? Que potência, gente, seria o quê? Não é o trabalho, né? Não é essa energia aí dividido pelo tempo, não é isso? Tá? Então, ó, substituindo aqui, ó, essa letrinha tal aqui, ó, por Q vezes U. Olha só o que me apareceu aqui, gente, ó. Carga dividido pelo tempo, ó. Quem quer isso? É a corrente elétrica, né, ó? Tá certo? Então eu posso falar, ó, que potência seria a tensão vezes a corrente elétrica, tá? Ó. A DDP vezes a corrente elétrica, ok? Lembrando, tá, gente? Ó, a potência ela é medida em watts, né? Sistema internacional, tá? Então, ó, o P é a potência e ela é medida em watts, tá? Letra W aí, ó. Watts. Tá? Deixa eu pôr mais para cá. Ok. Pessoal, ainda falando dessa fórmula aqui, ó, nós podemos escrever ela também com energia, tá, gente? Nós podemos falar assim, ó, potência é igual a energia dividido pelo tempo. Certo? Então, para não ficar escrevendo assim com essas letras, eu posso escrever assim, ó, energia é potência vezes o tempo, ó. Que energia é essa, tá, gente? Por exemplo, a energia elétrica que a gente gasta na nossa residência. Você pega a potência do aparelho e multiplica pelo tempo de utilização do aparelho. Pessoal, tema importante aí, né, gente? Falou de energia, a gente já entra numa das habilidades aí mais comentadas aí do Enem, tá? Então, ó, essa fórmula aqui é uma fórmula assim bem trabalhada aí no Enem, tá certo? Então, ó, se a gente for pensar, tá, gente? Unidade de potência, ó, como nós temos uma energia dividido pelo tempo, eu vou ter aqui, ó, joules por segundos. Então eu falo, tá, gente, que essa unidade, o watts, é a mesma coisa aí que o joules por segundo. Tá certo? Mesma coisa. Tá ok? Pessoal, olha aqui. Uma continha de luz aqui, ó. Tá? Você tem uma conta de luz, né? Deixa eu chegar um pouco mais perto aqui de vocês, ó, para vocês verem esse valorzinho aqui, ó. Tá, ó. Olha aqui.
aqui, ó, a quantidade de quilowatts que foi gasto nessa residência, ok? 157 quilowatts hora. Pessoal, ó, lembra que eu falei para vocês, né, ó, na folhinha ali, que a unidade de energia, tá? Energia seria joules segundos, tá? Nós acabamos aqui nessa informação 157 kWh, tá certo? Conta de luz, pessoal, ela é dada em kWh. Por quê, pessoal? Porque se fosse joules, gente, seria uma quantidade absurda, ia dar milhões aí, tá? Então, para transformar e para deixar mais fácil isso daqui, tá? Nós deixamos em unidade quilowatt-hora, tá? Então, 150 quilowatt-hora seria o que, gente? A quantidade de energia, tá? Que foi gasto aqui em um mês. Você vê que eles fazem até uma continha, né, gente? Ó, leitura anterior e a leitura atual, tá? Ó, tá aqui, ó, leitura anterior, 22.273, leitura atual, 22.430. Aquele relógio de luz, né, ó, ele vai rodando, vai sempre contando a mais. Então eles fazem a leitura do relógio, faz um menos o outro, aí vai ter esse consumo aqui, ó, 157 kWh, tá? Dessa maneira que eles fazem. Aqui tem um histórico, tá, gente, ó. Tá aqui o último mês, 157 que eu falei, ó. Mês anterior 150, depois 154, né? Você tem aí uma energia aí meio que estabilizada, né? Tá? Pessoal, voltando aí. Isso daqui é a quantidade de energia, o quilowatt-hora, tá? Mas só para a gente saber aí, compreender um pouquinho mais aí o que vem a ser aí 1 kWh. 1 kWh, pessoal, seria a mesma coisa que 1000 watts. 1000 watts hora, tá? Então eu iria transformar, ó, quilowatt em watts. Então 1 kW são 1000 watts. 1 hora são 3.600 segundos, tá certo? Então eu tenho que 1 kWh daria 3.600.000 joules, tá? Por isso que a conta de luz da nossa residência não é medido em joules, tá, gente? Por quê? Porque a conta ficaria um valor aí muito alto aí, o consumo, tá certo? Ia chegar aí a casa de bilhões aí o consumo de energia em um mês, ok? Pessoal, eu vou encerrar essa nossa aula por hoje, tá certo? Depois eu faço uma aula continuando esse tema aí, tá? Falando aí a respeito de energia aí com vocês, tá certo? Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula, pessoal. Abraço. Até mais, gente.